Oi. No último Comunipapo eu comentei um pouco que eu tenho encontrado na discussão sobre, né, nos estudos da área de comunicação pública e de comunicação comunitária, um pouco das respostas para as questões que eu estava trazendo anteriormente sobre comunicação voltada para a comunidade, essas coisas. E mais recentemente, ainda dentro desse campo de estudo, eu comecei a refletir um pouco sobre a questão de comunicação e memória. Porque quando a gente pensa em construção de memória, a gente sempre pensa, né, no que é o legado que a gente quer deixar para as outras, para o futuro, digamos assim, né, ou o que a gente quer elencar como essencial. E aí, pensando nisso e pensando em comunicação, surgiu um questionamento, né, que é o que a comunicação está construindo de legado, né? Quando a gente pensa nos meios de comunicação, as produções que existem, qual é o legado que a gente está deixando? Porque, por exemplo, eu estava pensando num exemplo que são essas entrevistas que existem nos canais de televisão. E aí a gente sempre vê que o entrevistador é o entrevistador, óbvio, mas o entrevistado costuma ser sempre alguém que já circula naquele meio. Então, um ator, um cantor, uma celebridade. Não existe muita diversidade, né? Não existe, por exemplo, uma pessoa comum falando sobre algo da realidade dela. Isso talvez seja algo que seja ruim, né? Não sei, assim, a gente está falando sempre das mesmas coisas, de certo modo. Tem um canal no YouTube que acho que todos aqui conhecem um pouco, que se chama, eu acho que o nome é Histórias de Terapia, alguma coisa assim, que são pessoas lavando louça, e enquanto elas lavam louça, elas contam um pouco sobre a própria história. E eu acho esse um projeto muito incrível, que lembra também um pouco o projeto do Museu da Pessoa, que são essas iniciativas de dar voz a pessoas comuns, a outras realidades. E isso, vinculado à ideia de comunicação comunitária, faz eu ver cada vez mais a necessidade de pensar em comunicação comunitária, em pensar em dar os meios necessários para que as pessoas possam, dentro das suas regiões, contar as suas histórias, relatar, reportar, enfim, né? Fazer esse jornalismo do cotidiano. Seja para que um dia um pesquisador tenha mais informação sobre aquela realidade, mas também pensando no direito das pessoas de terem as suas vidas relatadas, né, reportadas, de mostrar que essas vidas que são as pessoas do nosso dia a dia, né, a pessoa que a gente conhece às vezes no ponto de ônibus, o nosso vizinho, ele também tem ele também merece, por exemplo, passar por uma situação de entrevista, algo nesse sentido, sabe? E eu não sei, assim, acho que tem sido um pouco uma reflexão que eu estou construindo ainda, mas que eu queria muito trazer para a conversa, porque eu acho que, obviamente, que as redes sociais, elas permitem isso, a gente tem tido muito isso, né, que a gente tem tido acesso a essa realidade de mais vozes, de mais pessoas, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente precisa também pensar em ganhar esse espaço nas mídias tradicionais que já existem, na rádio e principalmente na televisão. Imagina o quão bonito poderia ser que existissem mais programas como um Casos de Família, sabe? Que é um pouco focado nessas vidas reais e comuns, talvez com outro formato. Mas pensar em programas como um que eu acho que a Denise Fraga tinha no Fantástico, que era contando a história de pessoas que traziam, né, que apresentavam seus relatos, ou que um programa como Não Inviabilize, um projeto como Não Inviabilize, ganhasse a esfera pública de um canal aberto de grande circulação. Eu acho que, por um lado, eu acho que se faz necessário pensar mais em comunicação pública, em TV pública, por exemplo, mas também que dentro dessa TV tradicional que a gente tenha, que haja espaço para esses perfis de programas. Não sei, o que vocês acham? Eu gostaria de ouvir a opinião, acho que esse é um vídeo um pouco mais curto, porque é algo que eu acho que tem que ser uma discussão de fato, pensar na memória, naquilo que a gente quer compartilhar, naquilo que a gente quer construir e levar adiante, né? E nas histórias que a gente gostaria de conhecer,
Porque imagina no futuro a gente quer que todo mundo saiba quem eram os nossos cantores, os nossos atores e a vida deles? Com certeza. Mas será que a gente também não gostaria de saber a história do nosso vizinho? Qual a história de vida que esse vizinho teve? Eu, particularmente, sou muito fascinada por isso. E no meu dia a dia, eu tenho muito acesso a isso, assim, de sentar com alguém e, de repente, estar ali diante da vida dela. A mim me interessa muito, mas eu adoraria que essas histórias ganhassem mais espaço e que chegassem a mais pessoas, sabe? Enfim, o que você acha? E se você tiver algum projeto nesse sentido, me conta um pouco do seu projeto. E se você também já teve essa intenção de levar o seu projeto é, adiante a essas grandes emissoras, a esses grandes espaços da comunicação brasileira. Bem, é um pouco isso que eu quis trazer para hoje e espero os comentários de vocês. Até mais!